sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, versículo 9. E nós vamos ler. A Bíblia diz: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos, a Abraão foi imputada a fé como justiça. Como, pois, lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhes seja imputada, bem como fosse pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. Porque não foi pela fé que veio a Abraão, ou a sua descendência, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é anulada, porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Porquanto, procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Vamos orar, queridos. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, uma bênção poder ouvi-la, e agora esperamos pela aplicabilidade dela ao nosso coração. Nós possamos compreender o espírito de Romanos, nós entendamos aquilo que este texto pode nos trazer nos dias atuais, para que coloquemos em prática na nossa vida, que cresçamos, esse é o nosso desejo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você percebeu, mas os domingos estão ficando mais cheios do que o normal. Eu acho que isso tem a ver com duas coisas básicas. Primeira, a igreja está dando uma crescidinha, né? Está crescendo um pouquinho, e ela cresce com qualidade, ela não incha, ela cresce devagarinho, isso é importante, mas constantemente, isso é bom. Nós já vimos no domingo passado que o público da noite é diferente do da manhã. Isso mostra o crescimento da igreja, né? Não são as mesmas pessoas, e está sempre repleto. Antigamente a gente enchia os cultos de manhã e de noite, mas com o mesmo pessoal, né? Hoje a gente está enchendo com gente diferente, dois públicos diferentes. E aí eu já queria até pedir a você, se você está vindo domingo num horário só, que eu não considero bom, mas pelo menos não deixe de vir à quarta-feira. Um culto por semana é suicídio espiritual. Não faça isso. Não é bom, nem para você, nem para a sua família, nem para o seu casamento, não é bom para ninguém. Isso é suicídio espiritual. Agora, a segunda coisa que a gente precisa levar em consideração, também, claro, é a Epístola de Romanos, né? Quem não quer entender Romanos? Que é uma das cartas mais enigmáticas para a maioria dos cristãos, porque ela é complicada. Esse texto que nós acabamos de ler, gente, quem acabou de se converter, eu sinceramente, eu tenho pena. Porque eu li Romanos a primeira vez, não entendi nada. Li Romanos a segunda vez, nada entendi. Eu fui começar a entender um pouquinho de Romanos, depois que eu já tinha uns 3, 4 anos de ministério pastoral. Aí eu começou a clarear um pouco. E posso dizer que agora eu estou começando a compreender Romanos na sua profundidade. Agora, depois de 20 anos de ministério, eu imagino um camarada que tem 3 anos de fé, lendo um texto desse com circuncisão para cá, circunciso para lá, incircunciso, pai da fé, justiça aplicada. Rapaz, o que está acontecendo aqui? A ira na lei. Então a nossa função aqui, primariamente, é explicar o texto para você e depois aplicar. Agora, explicar Romanos não é fácil. Para começar já é difícil de entender, você imagina para explicar. Eu confesso para você, também não vou ficar aqui com dificuldade, ficar explicando, porque como é que se compreende? Falar que hoje, eu não estou entendendo, não, aí também não está dando para entender, está nítido, está claro. Hoje mais fácil, como professor de teologia, os termos ficam mais claros. Mas eu vou tentar explicar esse texto para você hoje, que é um dos mais complicados de Romanos, é esse
texto que nós acabamos de ler, e eu preciso que você não durma. Hoje, se você piscar, você perde o fio da meada. Ok? Nós vamos começar hoje esse texto, pregar nele, e vamos terminar no ano que vem. Então é muito importante que você caminhe no ano que vem esse trechinho, tá? Claro que eu estou brincando, mas a gente vai demorar umas 3 mensagens para a gente conseguir compreender essa parte aqui, provavelmente. O legalismo, não sei se você sabe o que é legalismo. Legalismo é um sistema de crenças, inclusive. O legalismo está muito estreito à questão de religião. O legalismo é a tendência de se sentir justificado, ou caminhando corretamente, através daquilo que se faz. Então, se eu sou um legalista, eu tenho uma tendência natural a olhar para a minha vida como um exemplo, porque eu procuro fazer as coisas corretamente. E esperar, no caso religioso, dos céus, recompensa para esse negócio. Já tem gente que pegou o cofre, né? A gente percebeu isso. Legal, Deus abençoe aí. Mas é interessante que, se a gente perceber que o legalismo não é um sistema adequado, automaticamente a gente precisa começar a dar uma olhada para o coração, porque de fato não é. A gente começa a perceber que o legalista, ele é muito fariseu assim. A gente olha para os fariseus na Bíblia, o principal pecado dos fariseus era a hipocrisia, e a hipocrisia geralmente é filha do legalismo. Nós nos sentimos superiores porque fazemos as coisas corretamente e passamos a julgar os outros, isso na visão do legalista, tá? E passamos a julgar os outros porque os outros não conseguem chegar ao nosso padrão. Lembra daquela oração do fariseu? Senhor, obrigado porque eu não sou como esse pessoal aí. Isso é legalismo. Deus gosta mais de mim. Nessa visão, Deus tem seus prediletos e o legalista sempre se acha um deles, se não o primeiro da lista. Não há sentimento de igualdade onde há legalismo, porque o legalismo, ele é uma falácia, ele é uma ilusão. Por quê? Porque o legalista é especialista em encontrar os erros, principalmente das pessoas. Então, quando ele começa a olhar demais os defeitos dos outros, ele começa a perceber e fazer um cálculo matemático muito básico e assim: eu não faço isso, não sou como esse aí, isso não está correto. Ele começa inclusive a julgar, isso não está certo, olha o que essa pessoa fez. Só que ao mesmo tempo que os seus olhos se tornam extremamente aguçados para os defeitos dos outros, eles se tornam também viciados e meio míopes para os próprios defeitos. Então podemos dizer que a visão legalista é uma visão extremamente prejudicada da realidade. O legalista se acha um cara muito bom. Paulo está lidando com a metade da igreja de Romanos com essa doença. Aí você imagina a situação: metade de judeus extremamente farisaica, e a outra metade de novos convertidos, vindo do paganismo, das outras religiões, ainda cheios de problemas espirituais. Era uma bomba relógio a igreja de Romanos, pronta para explodir num conflito a qualquer momento. E o que o judeu pensava? Eles precisam ser circuncidados, porque se eles forem circuncidados, a coisa resolve. Aí eles viram judeus e passam a praticar a lei. Aí eles vão começar a fazer a coisa certa. E se eles fizerem a coisa certa, aí tudo certo, está tudo certo. Eles não vão quebrar a lei, nós não vamos ter problema. Eles vão se tornar pessoas de fé. Aí Paulo escreve a carta de Romanos sabendo desse problema. A coisa é tão séria, irmãos, tão séria esse negócio do legalismo, e quais leis seriam mantidas ou não, que isso gerou o primeiro concílio da história da igreja, está em Atos 15.
Se você abre a Bíblia em Atos 15, você vê os apóstolos se reunindo para decidir aquilo que eles iriam crer em relação ao judaísmo e aquilo que eles iriam abandonar. E o versículo 20 vai falar das únicas 4 coisas que do judaísmo o cristianismo importou. As únicas 4. Ou seja, de todas as leis cerimoniais só ficaram 4. Perceberam? E, inclusive, uma delas é lei moral, que tem cunho cerimonial, que é a questão da prostituição. As outras 3 são cerimoniais, e mais nada. Para vocês perceberem o tamanho do problema. Você vê, olha gente, para tudo, vamos parar o nosso trabalho missionário, para com tudo. A gente precisa fazer uma reunião lá em Jerusalém. Gente, tinha apóstolo para tudo quanto é lugar. Até Paulo teve que voltar do campo missionário para ir para Jerusalém para fazer uma reunião com os apóstolos. Só vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião, a gente senta aqui. Enquanto isso, assa um cordeiro para nós, porque os apóstolos eram inteligentes, né? Eles não eram bobos. Assa um cordeiro aí, acende o carvão. E enquanto acende aí, cuida desse negócio, a gente vai fazer uma reunião aqui. Fizeram uma reunião, pediram uma Coca-Cola zero, sentaram e bateram um papo. Só vamos sentar aqui, vamos discutir o que afinal de contas nós vamos fazer com o judaísmo, porque o negócio está complicado. A gente chega para pregar em qualquer lugar, os judeus chegam juntos, e eles querem que a gente mantenha o trabalho do templo em funcionamento, com sacrifício, com circuncisão. Vamos decidir o que a gente faz e o que a gente não faz. O que a gente mantém e o que a gente não mantém. É isso que o Concílio de Atos 15 faz, tamanho o problema. Só que não resolveu, porque isso continuou dando muito problema ainda. O legalismo é a doutrina que defende que podemos alcançar o mérito pelo que somos ou fazemos. E tem muito legalista dentro da igreja. E aí você começa a perceber como é que a mensagem de Romanos é extremamente importante para nós. Porque a primeira coisa que você precisa entender sobre legalismo é que você não é juiz. Quem é juiz é a igreja. Pegou o detalhe? Isso é tão simples, gente. Isso é simples. Quem julga as questões eclesiásticas não é um elemento sozinho. Não é um membro da igreja. Quem julga as questões eclesiásticas no Novo Testamento é o grupo. Então eu não sou juiz para ficar aqui, sua saia está curta, aquela palavra ali que falou não está correto não, isso aqui tem que mudar, hein, isso aí, queridinho, judeu, fariseu do primeiro século, isso não é sua função não. Pastor, como é que eu faço se eu encontrar alguma coisa no caminho que não está legal? Você procura a liderança da igreja, quem tem que julgar é a igreja, não é você. E aí fica sempre aquela palavra legal. Minha família acabou de chegar aí, pastor Marcos também, que está aqui. Pastor Marcos tem quanto tempo de ministério, pastor Marcos? 10 anos? Meu pai, eu fui professor dele. Estou ficando velho, Marcos. Aquela turma saudosa, pessoal bom. Bom ver vocês. Pastor Marcos, estado de São Paulo, está namorando o pastor Marcos. Igreja Batista no Galo Branco. Vai pregar hoje à noite lá. Está namorando, estão querendo importar o carioca, né? Então, vai pregar à noite, está com a gente aqui. Sejam muito bem-vindos. E vascaínos, vieram com as suas camisas aí em minha homenagem. Muito obrigado, isso é importante. Isso aí come o churrasco de graça, isso aí. É importante, queridos, contar uma história para vocês que fala muito ao meu coração. A minha sobrinha deve estar aí, a Vitória, deve ter chegado junto aí. E ela uma vez, a gente estava no carro, todo mundo juntos, sobrinhos, brincando e tal. Já contei essa história uma vez para vocês. Todo mundo brincando e tal. Eu não lembro qual foi o sobrinho, mas eu acho que foi o Júnior. Eu acho. E a gente brincando dentro do carro, os sobrinhos juntos. E aí eu pegando no pé de um deles lá atrás e falando e tal. E de repente meu sobrinho virou para mim e falou assim: "Ô tio, vamos brincar de vida?" Eu falei: "Vida? Como é que é isso aí?" E ele falou assim: "É simples. Você cuida da do senhor e eu cuido da minha." É assim a brincadeira. Eu estava pegando no pé dele, não lembro por causa de quê, mas a paulada eu guardei, né? Nunca mais eu esqueci. Ele brincando comigo, vamos brincar de vida, vamos? E na igreja não é muito diferente disso não, queridos. Se você cuidar da sua, já dá um trabalho danado, dá ou não dá? Fala a verdade.
se você ainda quiser cuidar do outro e ficar preocupado com o que o outro está fazendo ou deixar de fazer, se você quiser tomar conta da vida do outro, tem gente que perde tempo, entra no Facebook, 1 hora tomando conta da vida dos outros. Deixa eu ver como é que está aqui o irmão da igreja lá. Querido, isso não é sua função não, né? Deixa eu ver que tipo de foto o pessoal da igreja está colocando. Olha para a sua vida. Então é importante isso. Essa questão legalista, ela está sempre no coração daquele que olha para o lado, que está sempre olhando para os outros, que se sente juiz. Aí vem Paulo e diz assim: olha, querido, esse negócio aí é coisa do passado agora. Nós não vivemos mais pela lei, não é mais uma situação de quem cumpre a lei e quem não cumpre. Então você não precisa ficar vigiando a vida de ninguém se está cumprindo lei ou não está. Porque a circuncisão que vale agora é a do coração. Já não é mais o corte na película que envolve a glande peniana. Não, já não é mais o corte que conta, mas sim a transformação do coração. Agora você não precisa mais ficar vigiando. O crente agora tem o Espírito, foi selado com o Espírito. É o Espírito que vigia, você não precisa mais fazer isso. Até porque, por que a gente tem que pregar esse negócio, fortalecer esse negócio? Porque a gente não consegue vigiar ninguém. É ou não é? Marido não consegue vigiar a esposa, gente. Esposa não vigia marido, pai não vigia filho. Por isso que a missão do Eagles é essa, que a conversão aconteça antes de sair de casa. Porque não vigia. Você não tem como vigiar. Mas se tiver o Espírito Santo no coração, aí o Espírito vigia, o Espírito fala: isso aí não, olha o que você está fazendo, olha, esse é o caminho. Paulo estava querendo virar a ficha, mas os judeus não aceitavam a virada. Tem que virar, gente, estamos vivendo um novo momento, é o Espírito que domina agora. E aí, para não complicar muito a sua vida, o que eu fiz? Eu trouxe uma versão na nova tradução, na linguagem de hoje, do mesmo texto, porque a que a gente leu, ela é um português mais polido, ela complica um pouquinho. Então, eu vou ler para vocês agora, você pode ir até acompanhando na sua Bíblia, se você quiser, Romanos 4, 9 a 16, mas eu vou ler aqui na nova linguagem, na tradução de hoje. Eu não gosto muito para pregar, para estudar. Aliás, para pregar e estudar, a gente quase não usa mais o português, né? Eu já leio direto do texto original, né? Pelo menos da cópia do original, né? Então, eu já tenho feito a tradução, mas é importante você perceber que você precisa ter os dois textos, né? Uma tradução confiável e uma paráfrase, que é quase uma paráfrase, isso aqui que a gente vai ver agora. Tá? Mas é bom, porque a hora que complica, o texto fica difícil, você pula para uma paráfrase, e aí a coisa fica mais fácil. Uma Bíblia viva, uma mensagem de Eugene Peterson, são textos mais fáceis, e uma delas, nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução, né, mas que abre mais o leque para a gente entender melhor. A Bíblia diz assim, ó, versículo 9 de Romanos 4, será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Sagradas Escrituras que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, ou seja, dos judeus. Não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. O original vai falar de andar nas pegadas, é um termo militar para marcha em fila indiana. Então é um termo militar. Quem anda na mesma pegada de Abraão vai encontrar o mesmo caminho no final. É isso que ele está dizendo. Versículo 13, é isso? Correto? Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles.
Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus. Mas, onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. E é por isso que lições sobre o legalismo na cristandade é o assunto que nós estamos tratando hoje. Precisamos entender o perigo do legalismo para o nosso coração. Ficou mais claro o texto agora? Deu uma clareada? Mais fácil de entender. O que é essa tal circuncisão, afinal de contas, né? O judeu, quando nascia, 8 dias de nascido, ele tinha que ser circuncidado. Isso era um sinal, um símbolo de separação daquela criança, daquele garoto, que seria um futuro pai de família, um futuro pastor da casa. Ele então seria separado para Deus. O corte acontecia antes do garoto se converter. Era um sinal, na verdade, muitas vezes, para que ele pudesse compreender a conversão. Ele precisava compreender o que era a conversão. E a conversão nada mais era do que uma separação para Deus. Eu agora decido seguir a lei, a partir de agora eu vou andar conforme os caminhos de Deus, vou evitar errar na lei, porque eu tenho fé em Deus. E muitas vezes o corte, naquela película que envolvia a glândula peniana, aquele corte era um sinal. O garoto, ele tinha no seu próprio corpo um sinal para que depois o pai dele, a mãe dele, usassem aquele sinal como um elemento para evangelizar o garoto, vamos dizer assim. É que eu não gosto de usar isso. Evangelizar é um termo proléptico, né? Se usado no Velho Testamento, anacrônico, porque evangelismo só vai surgir nos tempos do Novo Testamento. Mas é só para a gente entender, né? Então, ele iria ganhar o filho para Deus, usando inclusive aquele argumento de que ele teria sido separado desde o princípio. É nesse argumento, por exemplo, que os que batizam crianças trabalham. Porque se a circuncisão, que era um rito preparatório para a conversão, era feita aos 8 dias de nascido, e 8 dias, porque Deus sabe, claro, é o tempo adequado para que haja uma perfeita cicatrização. O sangue só realmente está pronto para cicatrizar quando isso acontece, aos 8 dias de nascido. Então tinha que ser aos 8 dias de nascido. O garoto era circuncidado. Era um símbolo daquilo que ainda viria, a sua conversão. E como muitas vezes na teologia se vê a conversão como um arquétipo, um tipo do batismo, então há um argumento de que se pode batizar a criança, ok? Porque é um preparatório também para a vida que ela vai levar lá na frente. Só que a gente entra num problema sério, porque a gente não tem nenhuma evidência neotestamentária do batismo de uma criança. E João Batista exige o arrependimento como a base de quem deseja o batismo. E uma criança não tem como fazer isso. Jesus depois vem na mesma direção, exigindo o arrependimento das pessoas. O eunuco vai perguntar a Filipe no deserto, em Atos, o que eu tenho que fazer para ser batizado? Olha, você crê? Você crê? Você se arrepende e crê? Sim, então nada impede. E ele é batizado. Então o evangelho é pregado nesse sentido, tem que ter arrependimento e fé. E a pessoa tem que ter condições de fazer isso. Então fica muito complicado defender batismo infantil em tempos neotestamentários. Porque isso é invertido no Novo Testamento. O batismo passa a acontecer depois da conversão e não antes. Mas isso é papo para outro dia. O dia que a gente puder, a gente aprofunda nesse negócio. Eu queria até que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 17, porque Paulo cita esse texto aí, quando fala que Abraão creu antes mesmo de ser circuncidado. E Paulo está trabalhando nesse argumento.
Ele recebeu a circuncisão como símbolo, porque ele já havia crido. E o texto é Gênesis 17, que ele cita aí. Gênesis é tranquilo, né? Dá para achar Gênesis aí, né? Eu gosto de ver quando eu falo assim, abre a Bíblia aí, por favor, em Obadias. Aí dá uma coisa, Sofonias. Dá uma correria danada, hein? E o pessoal já vai para o índice. Tem gente que vira para o lado e fala assim, não tem isso na Bíblia, ele está brincando, né? Gênesis 17, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim, ó, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Está vendo? Nunca é tarde para você, viu? Nunca é tarde. 99 anos. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse, eu faço com você esta aliança, prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante, seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Abraão é pai da consolação, alguma coisa assim. O hebraico é meio complicadinho nesse caso. E Abraão é pai das multidões. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte, eu serei para sempre o Deus de você e Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra, onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Engraçado que essa promessa é uma das mais importantes da Bíblia. Esse pacto abraâmico aí, ele tem muito a nos informar. Porque quando, por exemplo, Israel vai para o Egito e volta, reocupando e colocando para correr, e tendo que enfrentar guerra e matar pessoas em Canaã, Deus já havia prometido e dado aquela terra a Abraão. A gente tem uma ideia de que, nossa, Deus é tão cruel, né? Está entrando na terra dos outros, mandando matar e tal. Não, ele está reconquistando aquilo que já era de Israel e que Deus deu por herança a eles. Olha aí, a circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados, sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo, para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Que quem não for circuncidado, não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Agora, acelera um pouquinho aí, vai um pouquinho para Levítico 12, porque lá na frente, quando Moisés dá a lei que recebeu de Deus ao povo, ele, mais uma vez, traz algo que já era prometido a Abraão e dado como orientação a Abraão, como lei. Aí, a partir de agora, vira lei de Israel. Quando Israel volta do Egito, a lei se estabelece. Estou explicando isso para vocês, porque primeiro domingo de março eu quererei trabalhar isso, eu vou querer trabalhar isso com vocês. E aí, a gente precisa entender de onde vêm os textos bíblicos que Paulo está citando aí nesse texto. Levítico 12, versículos 1, 2 e 3, o Senhor deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma mulher der à luz a um filho, ficará impura 7 dias, como acontece durante a menstruação. Pastor, como é que é isso? Venha no culto de quarta-feira. Vamos explicar cada lei dessa aí. Tudo bem? Não vou explicar agora porque não dá. Olha o versículo 3. Já é outra lei, ó. No 8º dia o menino será circuncidado. Essa é a grande questão dos judeus. Como é que nós vamos quebrar a lei de Moisés? Não vai circuncidar os meninos? Tem estrangeiros se convertendo aí, e a gente não vai aplicar a lei de Moisés? Que religião é essa de vocês cristãos aí que está abandonando tudo? Não podemos fazer isso. Então esse é o problema dos judeus. Aqueles que estavam se convertendo não estavam sendo circuncidados. O judeu nem comia um churrasco ao lado de alguém que não fosse circuncidado. Então isso criou um racha na igreja, a ponto de Pedro ser hipócrita e agir como judeu em algum momento que ele estava com os judeus, e agir como gentio em outros momentos
onde ele estava só com gentios. E aí Paulo repreende Pedro e o chama de hipócrita por causa disso. Só para você entender o tamanho da divisão, a ponto de fazer um apóstolo agir com hipocrisia. Porque parece que a igreja nem se falava. Fazia uma reunião, ficava um grupo de judeus comendo de um lado e os novos convertidos de outras religiões e de outras partes do mundo que ainda não eram circuncidados do outro dentro da própria igreja. E aí Paulo está, o capítulo 5 inteiro, o negócio já começa no 3, mas o capítulo 5 inteiro trabalha, o capítulo 4, nós vamos trabalhar essa questão de como Paulo lidou com esse conflito, porque um grupo muito legalista julgando o outro o tempo todo. E aí a gente começa a perceber a primeira coisinha, né? Que nós não podemos ser assim. E hoje, nós temos algumas leis, que são leis para nós, mas que nós nem temos prescrição, e julgamos as pessoas por conta delas. Tem umas leis estranhas na igreja, que eu fico olhando assim, esse legalismo perigoso, né? Uns negócios assim estranhos, né? Que a gente vê na igreja em geral. Ah, porque não pode, a blusa não pode ter alcinha, tem que ser com 2 dedos. Está escrito isso onde, gente? Qual é a parte que eu perdi? Em qual declaração doutrinária está escrito isso aí? Qual parte da Bíblia que tem que ter 2 dedos aqui na alça? Ah, não, é porque tem que ter alça, não pode ser tomara que caia. Olha, gente, não pode ser nada que apareça o decote aqui, ó, que decote isso aqui. Nada. E eu vou dizer uma coisa, eu prefiro uma serva de Deus vestindo algo sem alça, que vem aqui em cima, e com o ombro aqui aparecendo, que uma fitinha aqui não vai fazer muita diferença, a ter uma pessoa com alça, com a roupa toda mole, que vai abaixar, aparece tudo. E a gente fica arrumando briga por causa de um pedaço de pano aqui em cima do ombro. São alguns legalismos meio esquisitos, meio estranhos. Ah, o crente pode entrar no templo de bermuda, o homem não pode, mas a mulher pode estar com a saia no joelho. Eu nunca entendi essa matemática. Nunca entendi. Ah, não, é porque lá diante do juiz, lá no, como é que é o nome lá? No fórum não pode. Mas quem disse que isso aqui é fórum? Isso não é fórum, gente. Você tem que entender que nós somos brasileiros, vivemos num país tropical. E se vai colocar veste talar para todo mundo, tem que ser, não pode ser só para os homens, tem que ser para todo mundo. Por que as mulheres podem mostrar a canela e os homens não? Eu nunca entendi essa matemática. Mas a gente fica com essas regras. E se for olhar bem, quem tem dificuldade com olhar, na maioria das vezes, é o homem. Você tem que colocar a mulher até o tornozelo. O homem, a mulher olha uma perna magrela e cabeluda do lado dela, para ela é um pedaço de pau e a perna é a mesma coisa. Se bobear, ela ainda acha o banco mais bonito, né? Então, para ela, eu nunca tratei ninguém no gabinete, pastor, eu tenho assim um negócio com canela, nunca vi, nunca tratei assim, ó, não posso ver uma canela, pastor, olha, chega a baixar na rua para ver uma canela, nunca vi. E a gente está preocupado com um palmo de canela, que o cara ainda não tinha se convertido ainda tem uma tatuagem de uma caveira ainda, porque ninguém vai olhar para aquilo. Então, a gente fica com uns negócios assim, é igual o negócio da música, eu sempre falo isso aqui, nós somos tão hipócritas às vezes, porque os nossos sentidos são, a gente trabalha, o que mais influencia a gente é o que mais mexe com os nossos sentidos. Você pode perceber, olha para trás na sua história, o que é que mais chama a sua atenção? Quando você olha para trás, quais são as suas grandes lembranças? Elas estão ligadas a momentos extremamente emocionais, pode prestar atenção. Quer ver uma lembrança que eu tenho? Meu pai não era muito dar presente para a gente não, e quando dava, ele dava meio bruto, né, Janaína? Aquele negócio tipo assim, né? Meu pai dar um presente era um negócio difícil. E um dia eu estava em casa, rapaz, meu pai chegou com a camisa do Vasco, original, eu não sei o que deu no meu pai aquele dia, acho que foi minha mãe tanto falar, né? E me deu aquela camisa. Gente, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Primeiro que eu ganhei um presente do meu pai, geralmente era a nossa mãe que dava.
E segundo, que era o presente. Então, nunca mais eu esqueci aquilo. Eu lembro daquele dia como se fosse hoje. Eu lembro do primeiro torresmo que eu comi na quitanda, aliás, na portinha do Seu Machado. Você lembra do Seu Machado, Janaína? Você lembra disso? O cara fazia um torresmo, misturava na farinha. Meu querido, quando eu provei aquilo a primeira vez, era igual um maná. Um negócio... Rapaz, que negócio extraordinário. E a partir dali, o Seu Machado me adotou, porque todo dia eu parava lá e ficava lá na calçadinha dele, olhando para ele, igual um cachorro, olhando aqueles negocinhos de frango. O Seu Machado ficava com pena. Espera aí, meu filho. Meu apelido, né, a minha mãe me chamava de fofinho, que eu era gordinho. Espera aí, fofinho, vou te dar um negocinho. Eu continuo fofinho. E passava aquele torresmo na farinha. Rapaz, esse dia eu estava falando isso com meu irmão. Aquele negócio, eu não sei se era mosca, eu não sei o que era. Mas era diferente. Era diferente. São lembranças que eu nunca mais esqueci, porque são coisas que mexeram. Olha só, paladar, pela primeira vez, paladar, é um negócio que você não esquece. Você guarda as coisas de acordo com a quantidade de sentidos envolvida, ok? Isso que mexe com você, e que afeta diretamente o seu emocional. Augusto Cury, um dos especialistas em memória do Brasil, vai dizer que o grande gatilho da memória é a emoção. E é verdade. Aquilo que emociona você, você nunca mais esquece. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você e caminhar para o final. A gente fica com esse negócio de que eu não posso escutar um Almir Sater, mas eu posso ver qualquer filme na televisão. Quantos sentidos envolvidos tem na música? Fala comigo. Audição. Olha o poder de influência da música. Um sentido. E o filme? No mínimo 2. Porque já estão inventando, né? Já estão trabalhando em negócio de televisão com cheiro aí, já tem muito tempo. Daqui a pouco a gente vai sentir o cheiro da comida quando o camarada servir um prato no filme. Certo? O filme influencia muito mais a gente. Tanto é que eu falo assim, ó, Rock Balboa. Eu já arrepio. Eu sou fã incondicional. Todas as minhas férias eu vejo todos os filmes de novo. Todos. Do 1 até o Creed 2. E a Bia passa assim, ó, pelo quarto, e eu estou lá assim, ó. Mick! Porque eu repito a fala, eu já sei toda. E aí vai passando o filme, eu vou e chorando de novo, né? A Bia fala assim, psicóloga, né? Para psicóloga todo mundo é doente. A Bia fala assim, você precisa fazer tratamento. Eu amo aquilo, eu tenho os boxes em original, eu amo aquele negócio. E o quinto não saiu em português, então ele é em espanhol. Eu falo o espanhol inteiro do filme. Pois é, mexe com a gente. E a gente fica com esse negocinho aí que a gente chega na casa do irmão, e o irmão está escutando um negocinho lá, uma roupa nova. E a gente fala, nossa, esse irmão precisa se converter. Você está pior do que ele, que a sua língua é terrível. Porque se ele está cantando amor, ele está de acordo com Cantares de Salomão. Porque amor pela mulher pode, pelo marido pode, eu não sei se você sabe, mas pode. Então você pode amar seu marido, esquece não. E pode falar coisa bonita, você pode cantar. Quando eu viajo sozinho, eu gosto de levar as músicas românticas. Eu vou cantando Beatriz e volto cantando Beatriz. É bom demais. E assim, chega até a chorar de saudade. E a gente fica com esse negócio. E filme a gente não filtra, a gente vê qualquer negócio. Com qualquer tipo de moralidade, com qualquer tipo de princípio. Gente, isso é legalismo, gente. Cuidado com esse negócio. O crente tem que saber julgar. Quando eu falo Almir Sater, por exemplo, eu escuto tudo de Almir Sater? Não, só 2 músicas. Eu escuto tudo de Roupa Nova? Não tenho nem paciência para isso. Só alguma coisa da minha infância. Pastor, quanto que você escuta de música secular, quanto que você escuta de música crente? Deve dar uns 80% para música
E o pessoal mais velho agora está orando. Senhor, não deixa ele falar isso não, Senhor. Mas é 80%, 85% de louvor, pode ter certeza. Mas de vez em quando bate aquela saudade, aquelas músicas que a minha mãe gostava, sabe? E aí eu coloco lá, porque a minha mãe não gostava de samba, de coisa baixa não. Minha mãe gostava daqueles negocinhos, aquelas modinhas de quando ela era criança, aquele negócio. Aí tem uns negócios que não dá para mim também, né? Escutar Carinhoso. Já ouviram essa música? Se você sabe do que eu estou falando, você está velho. Aquilo para mim não dá, mas assim, tem um negocinho depois ali que tem uns negócios maneiros. Aí eu mato a saudade. E de repente alguém vai falar, né? Nossa, que troço mundano. Cuidado, legalista. Pode ter certeza que não vai ser isso aí que vai colocar você no céu. Não vai ser a música que você escuta, mas sim a vida que você leva. A fé que é verdadeira ou não. E quando a gente começa a identificar o legalismo, e a gente começa a perceber o mal que ele faz, a gente vai se tornando uma pessoa muito mais complacente. A gente começa a olhar o outro com muito mais carinho, com muito mais misericórdia, muito mais paciência. Porque o legalismo, ele nos transforma em juízes. E a gente só quer julgar. Só que essa missão não é nossa. Ela é da igreja, ela é do grupo, ela não é a personalité. Então cuidado com o legalismo, porque ele faz muito mal. Ele até é capaz de nos iludir e dizer que nós somos crentes quando nem ainda somos. Então cuidado com isso. Muitos judeus achavam que eram servos de Deus pelo simples fato de tentar seguir a lei. E Paulo está dizendo para eles aqui que eles estavam sendo condenados ao invés de salvos, porque a lei é ira de Deus sobre os homens. Ela condena, ela mostra o pecado. Não dá para ser salvo seguindo lei, porque pela lei todos nós estamos condenados. E é por isso que Jesus veio morrer em nosso lugar. Porque ninguém se salvaria por si só. Legalismo não é o caminho. E aí, cuide da sua vida. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. No juízo, você não vai julgar ninguém primeiro. Primeiro será o seu. O crente chega primeiro. É julgado primeiro. Cada um conforme as suas obras, cada um conforme o que fez. E aí o que fez, a ideia de fé. Se foi verdadeiro, se não foi. E a Bíblia diz que os sem Cristo que morreram só vão ressuscitar depois. Porque nós julgaremos o mundo. Aí sim, a Assembleia dos Santos julga o pecado do mundo. É promessa de Jesus. Amém, querido? Não aqui, julgue você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que ouvimos aqui. Essa compreensão de uma cristandade mais madura, sem esses elementos tão visíveis apenas, mas sem fundamentação bíblica, sem nenhum tipo de sustento espiritual. Tu estejas nos dando uma clareza para que não precisemos carregar alguns pesos que os fariseus carregavam, sem necessidade. Possamos ter consciência e que em nome de Jesus nós tenhamos clareza sobre a nossa própria vida, porque é o que importa. Não temos que cuidar da vida dos outros, a não ser quando, como igreja, precisamos tomar decisões, mas no dia a dia nos basta cuidar daquilo que é nosso, cuidar da nossa família, daquilo que está no nosso coração, que nós possamos olhar mais para dentro de nós, porque até por isso é importante que pensemos que estamos caminhando para um julgamento diante do Senhor, que é santo e que a tudo vê. Então que em nome de Jesus possamos compreender bem a importância disso e não perder tempo com aquilo que não vai nos trazer nenhum tipo de benefício. Abençoe a tua igreja, que tem sido já extremamente amadurecida através dessas décadas,
homens que foram usados aqui, como o pastor Paulo, o pastor Irlande e outros tantos pastores a nosso convite, que têm trabalhado duramente nesses últimos anos, edificando a tua igreja. A tua igreja tem chegado a um patamar de maturidade, Senhor, muito bonito. Nós te agradecemos por essa paz que reina entre nós, por essa situação que vivemos de tranquilidade, onde poucos ainda se enveredam por essa situação de olhar para o pecado do outro e estabelecer julgamento. Graças a Deus por isso. Mas precisamos sempre ser lembrados, a tua palavra hoje caiu nessa passagem, e acredito porque precisávamos ser lembrados disso, para não voltarmos a uma situação caótica de legalismo. Te agradecemos. Obrigado por usar os romanos para edificar a tua igreja nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus Cristo.